Boa noite a todos, meu Marcos de novo. Vamos tratar hoje de apresentar aos senhores Dom João VI, que era imperador de Portugal e estabeleceu o império no Brasil. Alguns historiadores afirmam que Dom João VI veio para o Brasil fugindo da invasão europeia por parte de Napoleão Bonaparte. Isso não é verdade. Dom João já tinha os planos de se estabelecer no Brasil, tanto é que saiu de Portugal, deixando Portugal em condições apropriadas para esse conflito, e veio para o Brasil trazendo toda a corte, ou seja, já era algo que estava estabelecido, não foi coisa feita de um minuto para outro, feito na correria, ou como para afirmar alguns teóricos, em fuga. Essa tese está derrubada. E nós vamos trazer alguns elementos históricos, fatídicos, reais, que justificam que essa tese não prospera, falta fundamento. Então, o homem chegou ao Brasil em 1808, em março, e em abril ele derrubou uma lei portuguesa que proibia a indústria nacional de se ter uma fábrica no Brasil. Foi derrubado isso, o Brasil passou a ter seu parque industrial liberado sem problemas nenhum. Em 13 de maio, ele inaugura a imprensa brasileira, a imprensa régia, a imprensa do Império. Na sequência, ele cria o Jardim Botânico no Rio, tudo isso em 1808. Ele cria o Jardim Botânico do Rio, que é um dos mais belos parques do mundo, é o maior parque urbano do mundo. E para quem está fugido e não vai estabelecer residência, jamais criaria um parque dessa magnitude. No dia 4 de agosto, através de um alvará, ele determina que as pessoas cria o banco público, um banco público com a finalidade de atender os comerciantes da época e os produtores de ouro. Ou seja, eles tinham uma banca que hoje nós poderíamos comparar com uma bolsa de valores, em que o mineiro, o produtor de ouro, trazia para essa banca, que é o banco, compraria esse ouro, daria as moedas, ou seja, faria a transação comercial, que até então não tinha. Em 1810, ele emite um alvará liberando a atividade de mercador na rua, o mercador em praça pública, que nós podemos chamá-los hoje dos tais marreteiros, ou camelôs, ou camelot, em francês, para ficar bonito. No dia 4 de dezembro de 2010, ele cria a Academia Real Militar, ou seja, uma academia para formar os militares do Brasil. Em 1813, ele inaugura o Teatro do Rio, o Teatro São João. Em 2003, surge a primeira revista brasileira, chamada O Patriota. No dia 14 em 16 de dezembro de 1815, o Brasil é elevado ao status de Reino Unido a Portugal, ou seja, igualha a Portugal. Reino Unido, ou seja, um reinado que une-se a Portugal. Portugal e Algarves. Em 20 de março de 1816, falece a mãe do Dom João, a Dona Maria, chamada Dona Maria a Louca, que foi sepultada no Rio. Depois seus restos mortais foram transladados para Portugal, sua terra natal. Em 1816, Dom João traz para o Brasil uma missão de artistas franceses. Dentre eles estavam Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antony Tunaire. Ou seja, esses nomes são conhecidos, principalmente sobre o nome de Debré. Foi Dom João que importou esses artistas, esses ícones, para iniciar a arte nacional, para ser um inspirador e orientador dos artistas brasileiros. Em 1816, ele estabelece que o Banco do Brasil, esse que nós conhecemos com as características de uso público normal para atender a sociedade, tenha filiais em todo o território, nas outras províncias. No dia 15 de novembro de 1817, chega no Brasil a Dona Leopoldina. Senhoras, senhores, moças e moços, estudem, leiam, tem um vídeo interessante no YouTube chamado A Imperatriz Leopoldina.
Vejam esse vídeo em torno de 40 minutos, muito bonito, vocês vão ver o que é as qualidades de uma imperatriz, de uma mulher, de uma mãe, de um ser humano amoroso. Não deixe de ver, veja, é muito interessante. Em 1820 haviam prisioneiros em Pernambuco por causa de uma revolução, que eles quiseram fazer um movimento lá. Conclusão, muita gente foi presa, alguns mortos, e dessa confusão sobraram os presos. Dom João, em 1821, manda soltar todos os revoltosos, ou seja, nem na monarquia nós tínhamos preso político. Observem os senhores. Conclusão, esse cidadão acabei de apresentar para os senhores com a finalidade de quê? Mostrar, primeiro, a monarquia ela é humana. Segundo, ela é próspera, porque você veja que as criações dele não foi feito para um governo para agradar temporariamente a figura do monarca. Foi feito para servir à nação, servir às gerações futuras que estão vigentes até hoje, para provar que ele não estava fugido e tendo o Brasil meramente como um ambiente de proteção durante os conflitos lá com Napoleão. Ele trouxe o seu império, trouxe o seu poder, inaugurou uma academia militar. Quem é que quer manter uma colônia ou alguém afastado e vai fazer uma academia militar nesse território? Então, a nossa história escrita que nós conhecemos, ela é falsa quando não mentirosa, ou inverdadeira, ou omissiva. Então, o Dom João trouxe para o Brasil, se estabeleceu o Brasil como uma pátria, quando nivela Reino Unido a Portugal. O Brasil não é colônia, como alguns afirmam. Dom João não estava fugido, não queria estabelecer uma casa de campo no Brasil, estabeleceu sim um império, trouxe os melhores exemplos da Europa para o Brasil, inclusive trazendo os artistas para iniciar o movimento de artes na nação. Ou seja, esse Dom João, que muita gente fala mal, os livros de histórias não o contemplam com a verdade, foi o homem que lastrou e pavimentou a nossa história, depois com o seu filho Dom Pedro I, depois com o seu neto Dom Pedro II. Tratamos hoje do Dom João, depois nós vamos tratar do Dom Pedro I, depois do Dom Pedro II, aí nós vamos entrar na República, nossa República Real. Moçada, curte, se inscreva, fale com os colegas, são assuntos sérios. Daqui uns dias poderemos ter um plebiscito, para você estar preparado, entender o plebiscito, entender o que é monarquia e república. Assina, fica com a gente. Se república é isso que vivemos, monarquia já. Um grande abraço a todos, até a próxima.